Boa noite a todos. Que a graça de nosso Deus esteja de forma especial com cada um de nós. Obrigado por você estar aqui na igreja nesta noite para juntos podermos buscar a presença do nosso Deus e estudar a sua palavra, conhecendo um pouco mais daquilo que Ele deseja para que você e eu possamos colocar em prática em nossa vida. Fico grato a Deus por estar aqui com vocês. Acabo de sair da igreja da Barra do Manhuaçu, onde estivemos realizando ali o segundo estudo da classe bíblica que ali estamos realizando. E eu agradeço a Deus pelas pessoas que ali estiveram, bem como por cada um de vocês que está aqui neste momento, onde juntos estaremos estudando a palavra de Deus. Não somente aqueles que estão presentes aqui na igreja, na nave da igreja, mas você também que nos acompanha através da rádio, seja através do Facebook ou também do YouTube, seja bem-vindo a essa noite de estudo e, sobretudo, de adoração à pessoa de nosso Deus. Nós vamos estudar um texto extremamente importante da palavra do Senhor e eu espero que você tenha a oportunidade de, ao passo que o estudo se desenvolva, possa tomar decisões ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fim de nos valermos do tempo que ainda temos, quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento. Convido você a ir conosco ao Novo Testamento. O livro é o livro de Atos dos Apóstolos. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Você que está na sua casa, tome também a sua Bíblia. Aqueles que nos acompanham através da internet, não sei ao certo onde você está, mas se você puder tomar em suas mãos a sua Bíblia, ou seu smartphone, seu celular, conecte-se nesse momento na palavra de Deus, para que juntos nós possamos estudá-la. E você que está aqui conosco, por gentileza, abra sua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 3, a nossa leitura se concentrará a partir do verso de número 1 até o verso de número 10. Antes da leitura, porém, quero convidar você a fechar os seus olhos, você que aqui nos acompanha e você, aonde quer que você esteja, feche seus olhos se assim for possível. Nós vamos buscar a Deus em oração. Oremos. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Criador e mantenedor do céu e da terra, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estar na Tua casa nesta noite e por, de forma especial, podermos buscar a Tua presença e mais, acessar o Senhor e receber de Ti as bênçãos que só o Senhor pode nos conceder. Nesta hora, por favor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos o privilégio de termos nossos pecados perdoados e a nossa mente aberta, iluminada, para compreender a Tua palavra. Tenha misericórdia de Teu povo, Senhor. Esteja presente entre nós, ouça nossa oração e se faça presente conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que tem a sua Bíblia aberta, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 10, convido você a acompanhar a leitura conosco. A palavra de Deus diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, diz a palavra de Deus. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam ali. Verso de número 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, imploravam que lhes desse uma esmola. Pedro, porém, fitando juntamente com João, disse a ele: olhe para nós. Ele os olhava, diz a Bíblia, atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, disse Pedro, isso eu dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda.
e, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, diz a Bíblia, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou, diz a Bíblia, com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram, diz o texto, de admiração e assombro por isso que lhe havia acontecido. Esse é o texto. Um texto em sua essência bastante simples, principalmente se você entender que este contexto, estamos falando de pouco depois dos eventos que estiveram rodeados do período do Pentecoste. O contexto do texto que lemos leva-nos para algumas considerações muito importantes, as quais, no tempo que temos, quero levar você a meditar, compreender e principalmente, como disse anteriormente, tomar pelo menos uma decisão ao lado de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Pedro e João, certa feita, estavam subindo para o templo e, em específico, a hora da oração. Note, poderia haver vários motivos para Pedro e João estarem indo ao templo orar. Mas se você levar em consideração que este momento, neste período, Jesus já havia sido entregue para morrer, já havia ressuscitado e ido ao céu, no mínimo, uma pergunta tem que se colocar em relevo em sua mente. Que pergunta é essa? Por que, depois da morte de Cristo, aquele que, segundo João, era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que, por ocasião de sua morte, havia causado a ruptura, havia causado a danificação do véu do templo, aquele que, segundo a profecia, era de fato o Cordeiro Pascal, porque depois da morte de Cristo, João e Pedro ainda sobem ao templo para orar? Ao refletir sobre o texto, me vem à mente pelo menos duas possibilidades muito claras. Primeira delas, uma que se diz respeito ao contexto histórico em que eles estavam vivendo. Se você observar o contexto descrito, tanto no capítulo 3, principalmente até o capítulo 10, avançando até o capítulo 12, você vai perceber que nestes momentos iniciais, incipientes ainda, da igreja cristã, algo estava acontecendo. Ainda que o evangelho estivesse se propagando, ainda que o nome de Cristo estivesse avançando, ainda que pessoas, como no capítulo 3, no final do capítulo 2, início do capítulo 3, pessoas estivessem se convertendo ao evangelho, já havia aqui um início, ainda que pequeno, de uma crescente repressão ao cristianismo, que mais e mais com o tempo tomaria forma e volume. A palavra de Deus diz que, avançando a história da igreja cristã, se você observar em específico o que acontece no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que naquele momento, já muitos dos líderes da igreja, muitos apóstolos e discípulos, já haviam sido presos. Estavam no cárcere. E se você retroage ao evangelho, você notará que sempre que há um evento específico ou especial, Pedro, Tiago e João estão sempre juntos de Cristo. Lembre-se? Os três amigos sempre estão juntos. Eles não somente pescavam juntos, mas quando vieram para o ministério juntamente com Cristo, permaneciam juntos. Pedro, Tiago e João. Mas quando você vai ao livro de Atos, principalmente no capítulo de número 12, você notará algo interessante.
Pedro é preso. João provavelmente nesse período já havia sido levado cativo para a ilha de Patmos. E Tiago, irmão de João, também havia sido preso, mas agora já havia sido morto. Muito provavelmente, uma das razões que poderia levar Pedro e João ao templo no momento da oração da tarde seria orar, possivelmente, pela libertação de Tiago, que posteriormente viria a morrer pelas mãos de Herodes Agripa I. Muito provavelmente uma das razões que levara Pedro e João ao templo para orar tenha sido a necessidade de orar por seu irmão e amigo, que estava agora preso esperando pela morte. A segunda razão, julgo eu, ter ele subido ao templo, à hora nona, para orar, tenha sido o fato de que era neste momento de oração costumeiro, aonde o sacerdote entrava dentro do lugar santo do templo, e ali com o incenso apresentava as orações do povo. Na mente de Pedro e João, compreendendo o ministério, não somente terrestre, mas principalmente sacerdotal de Cristo, em sua mente provavelmente passava a cena de que aquele mesmo Cristo que anteriormente havia andado entre eles, agora representava cada um deles no santuário celestial. Por isso provavelmente foram eles ao templo, para que ali pudessem orar, sabendo que lá no céu, Cristo, à direita do Pai, já estava intercedendo pelas suas petições. A Bíblia não deixa claro, digo eu, as minhas impressões daquilo que, porventura, possa ter levado-os ao templo. Mas a palavra de Deus diz que uma coisa é fato: Pedro e João sobem ao templo na hora da oração. Mas a Bíblia descreve que naquela manhã havia sido colocado junto à porta formosa do templo um homem coxo, desde sua infância. Quando você vai ao mesmo livro de Atos dos Apóstolos, só que no capítulo de número 4, verso 22, você terá a informação de que este mesmo indivíduo já tinha mais de 40 anos. Então imagine você ser colocado à porta do templo todos os dias, esperando que alguém com mente e coração caridoso pudesse estender a você a mão e lhe oferecer alguma coisa que porventura pudesse trazer alívio, sustento, pudesse atender a sua necessidade. Pedro e João sobem ao templo e algo de interessante ocorre. Eles se encontram com alguém que precisam de alguma coisa. A palavra de Deus diz que todos os dias aquele homem era ali depositado a fim de pedir esmolas. Pedir esmola. Por alguma razão ele não podia trabalhar, por alguma razão ele não podia desenvolver atividades, não tinha ocupação profissional. Logicamente, como consequência, não tinha também recursos. Por isso era colocado à porta do templo todos os dias, a fim de obter algo que pudesse levar para sua casa. Algo que pudesse atender às suas necessidades temporais, momentâneas, reais. De repente posso estar falando hoje para alguém que veio aqui à casa de Deus, no desejo sincero de alcançar algo que você precisa, algo que você deseja. Posso estar falando para alguém que nos ouve ou nos assiste ainda aqui à distância, que está buscando no Senhor nesta noite algo que você precisa, e é por esta razão que mesmo sem poder estar aqui presencialmente, você, à distância, se conecta conosco no estudo da Palavra de Deus. O fato é que pessoas, como eu e você, buscam na igreja, seja de forma física, presencial ou à distância, algo que a igreja possa lhes dar, algo que Deus possa lhes fazer, a fim de atender pelo menos uma de suas muitas necessidades. Entenda isso. Pessoas pelo mundo estão buscando a presença de Deus.
Pessoas pelo mundo estão tentando conhecer a Deus, o Deus que você conhece. E a pergunta que eu faço a você é: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Essa semana semana passada, tive a oportunidade de visitar uma senhora aqui na cidade. Ela não é adventista, está passando por alguns problemas. Ela tem 3 filhos, e os 3 filhos têm problemas. Uma senhora, sozinha, viúva, que tenta cuidar de seus filhos, atender-lhes às necessidades, suprir aquilo que precisam. E enquanto estava com ela, abria a Bíblia, e enquanto conversava, tentava pensar em algo que ela pudesse ouvir, que de alguma maneira pudesse confortar o seu coração. Busquei um texto bíblico, e enquanto lia, olhando para ela, via seus olhos marejados de lágrimas, como se aquelas palavras simples pudesse no coração dela encontrar guarida, resposta e consolo. Há pessoas lá fora que estão esperando uma palavra tua. Há pessoas lá fora, e às vezes até mesmo do teu lado, que estão esperando algo. A pergunta que eu faço é: o que você tem para dar? Diz a Bíblia que quando viu ele, Pedro e João, passando pela porta, entrando nos átrios do templo, dirige aos apóstolos, aos discípulos, a voz, e pergunta a eles se há algo que eles poderiam providenciar e dar a ele. A palavra de Deus diz que Pedro e João se detiveram por alguns instantes. Olharam fixamente para aquele homem e disseram a ele: olhe para nós. Concentre a sua visão em nós. Era como se Pedro e João não quisessem que ele se incomodasse ou se dissipasse a sua atenção com as demais atividades e pessoas que ali estavam. Olhe para nós. E enquanto aquele homem observa, diz o texto, esperando receber alguma coisa, Pedro diz algo que só Pedro podia dizer. Como se esperasse receber um punhado de dinheiro, pelo menos uma única moeda que pudesse sustentar a sua necessidade temporal, como se esperasse de Pedro a solução para a resposta da sua petição. Aquele homem o observa. E enquanto acompanha fixamente o olhar de Pedro e João para si, observa os lábios de Pedro se abrirem, e Pedro diz: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para considerar o que Pedro está fazendo aqui? Eu não sei se você já parou para pensar. Eu fico extasiado cada vez que eu leio esse texto. Extasiado. Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus é clara em dizer a mim e a você que eles não tinham nada, Pedro dirige uma palavra àquele homem que ao mesmo tempo que lhe entra aos ouvidos, divide a sua alma. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Já parou para pensar nisso?
Às vezes vivemos numa vida tão envolvida, relacionada com ganhos, com matéria, com bens. E buscamos ter algo para dar, de repente a si próprio, a sua família. Mas a Bíblia diz que os discípulos não tinham nenhum recurso. Não tinham dinheiro, não tinham prata, não tinham ouro. Mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 16, verso 17 em diante, diz que quando Jesus deu aos discípulos e à igreja a grande comissão, automaticamente Deus deu a eles, através de Cristo, o poder de curar pessoas em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Vá comigo ao livro de Marcos, capítulo 16, é o último texto da Bíblia no livro de Marcos. Na grande comissão descrita por Marcos, no capítulo 16, na ordem de evangelizar, Jesus diz assim, verso 17 e verso 18, estes sinais, diz Jesus, hão de acompanhar aqueles que creem, em nome de Jesus, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera vocês beberem, diz o texto, não lhes fará mal. Se impuserem então as mãos sobre os enfermos, diz a Bíblia, eles serão curados. Você consegue entender o que está escrito aqui? Em meu nome, disse Jesus, vocês terão poder. E o que mais me impressiona é que quando você vai, por exemplo, à epístola de Tiago, ele diz assim, Elias era alguém igual a mim e a você, mas ele orou a Deus. E quando orou, não houve chuva por 3 anos e meio. Ele orou de novo e choveu. O que mais me impressiona não é Tiago dizer que Elias, por meio do poder de Deus, fez um milagre. Não é isso que me impressiona. O que mais me impressiona é o fato de Tiago dizer que Elias era igual a mim e a você. Então eu olho para dentro da minha própria vida e fico me perguntando como é possível? Como é possível alguém orar e a chuva cessar, e orar de novo e a chuva cair? Como é possível alguém ter poder? Como é possível? Eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Quando me demoro em entender como isso é possível, só encontro uma resposta. Só uma resposta. A resposta está em Mateus capítulo 12, verso 34. Mateus capítulo 12, no verso de número 34. A palavra de Deus diz assim. Eu vou ler com você o verso 33 e o verso 34 para que você compreenda do que estamos falando. A Bíblia diz assim: ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Verso 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo vocês maus? Porque a boca fala do quê?
do que está cheio o coração. Como é possível alguém ter poder em Cristo Jesus? Só há um jeito. Você não pode dar o que você não tem. É simples assim. Nunca você dará algo que você não tem. Consegue entender? Mateus é claro ao registrar as palavras de Cristo, e ele diz: a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. A pergunta que eu faço a você nesta noite é a seguinte: do que seu coração está cheio? O que preenche o seu coração? No que você dedica tempo? O que você ouve? O que você vê? O que você fala? Quais ambientes você frequenta? O que você acessa na internet? No que demora você a sua mente? A boca fala do que está cheio o coração. Porque Pedro e João puderam curar aquele homem que de coxo, mais de 40 anos, de um salto, diz a Bíblia, entrou no templo para louvar a Deus. Porque eles não tinham prata nem ouro, mas o que eles tinham, eles deram. E o que eles tinham? A fé no nome do Filho de Deus. Você consegue entender? Eu e você não podemos dar aquilo que nós não temos. O que nós não temos. Há milhares e milhares de pessoas aí fora esperando ouvir uma palavra da sua boca. Uma única palavra. E às vezes, quando eu e você nos colocamos diante de pessoas nessas condições, não sabemos o que dizer. Não sabemos o que dar. Não sabemos o que oferecer. Você não pode dar o que não tem. Pelo contrário, você só pode dar o que você tem. É simples assim. Pedro e João deram o que tinham. E não deram pouco, deram tudo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Diz uma história que, certa vez, Tomás de Aquino, bem como o Papa Inocêncio IV, se encontraram. E o Papa Inocêncio IV levou Tomás de Aquino para um grande galpão. E aquele galpão estava repleto de dinheiro. Dinheiro da igreja. E o Papa Inocêncio IV disse a Tomás de Aquino o seguinte: graças a Deus porque hoje não somos mais como a igreja primitiva, que não tinha nem prata e nem ouro. Hoje nós temos. A história diz que Tomás de Aquino se voltou para o Papa Inocêncio IV e disse: embora tenhamos dinheiro, e não podemos mais falar como a igreja que não temos nem prata e nem ouro, tampouco podemos falar como Pedro. Em nome de Cristo, levanta e anda. Você consegue entender? Deus não está preocupado com o dinheiro que você tem. Deus não está preocupado com o dinheiro que a igreja tem. Deus não está preocupado com os bens que você adquiriu. Nem tampouco com aqueles que você não adquiriu. Deus está preocupado se você tem o poder de falar: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Consegue entender? A boca fala do que o coração está cheio. Deus nessa noite está chamando você a preencher o seu coração daquilo que realmente importa, daquilo que realmente transforma vidas, daquilo que realmente muda
mentes e corações. Nós estamos estudando a palavra de Deus aqui nessa cidade com mais de 30 pessoas. E muitas outras pessoas estão esperando que você dê a elas aquilo que elas não têm. Do que está cheio o seu coração? Deus está ansioso para usar você, para me usar como instrumentos, para abençoar, curar e restaurar pessoas. Essa noite você tem essa opção de ouvir a voz de Deus e permitir que Ele mude a sua vida e a sua realidade. Nós vamos ouvir uma mensagem musical neste momento. Após a música, quero fazer uma oração e um convite para você. Que Deus abençoe. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. E dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou sobre o mar e aos mundos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível e fará o impossível por você. Respondendo àqueles que questionaram Pedro e João pelo milagre uma vez operado, os discípulos disseram assim: pela fé em o nome de Jesus é que este homem fortaleceu e foi curado. E reconheceis, sim,
a fé que vem por meio do nome de Jesus. Esta deu saúde perfeita a este homem que está na presença de vocês. Se você deseja que Deus faça algo em sua vida e use você para fazer algo na vida de outras pessoas, creia no nome de Jesus. Creia no nome de Jesus. Não somente a fim de que Ele faça algo por você, mas principalmente que Ele faça algo através de você. Através de você. Encha o seu coração de Cristo e você dará Cristo às pessoas. Encha seu coração de ódio e inveja e você só dará isso às pessoas. O convite de Deus essa noite é para que você preencha a sua mente e o seu coração desse Deus que abre os olhos, cura os cegos, liberta aqueles que estão presos, traz restauração à vida e principalmente perdoa pecados. Se a sua vontade é colocar a vida nas mãos de Deus nesta noite, você que aqui está presente e você que nos acompanha, eu quero orar com você. Se você puder colocar-se em pé, coloque-se em pé. Se aonde você está fica mais fácil você se ajoelhar, se ajoelhe. Se você agora não pode parar, mas pode prestar atenção no que vamos aqui dizer, ore conosco ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos em meio, ó Deus, um mundo que está clamando pela misericórdia e a graça do Senhor. Pessoas nos rodeiam, pedindo, Senhor Deus, pelo Teu auxílio. E nós nessa noite queremos nos colocar na mão daquele Deus que pode todas as coisas. Para que uma vez fazendo a Tua vontade em nossa vida e transformando-nos conforme a Tua vontade, o Senhor possa nos usar como instrumento para transformar a vida daqueles que precisam de Ti. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Opera na nossa vida. Cura a enfermidade. Liberta de nossas prisões e vícios. E ajuda, Senhor Deus, para que despertemos enquanto é tempo para nos abastecer da pessoa de Cristo, a fim de poder repartir o poder que vem do nome de Jesus. Isso te pedimos, não porque merecemos, mas crendo e orando em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.